O empresário encontra sua ex-noiva, esperando o ônibus com 3 crianças idênticas a ele. O ronco suave do motor alemão era um casulo de silêncio contra o caos que se instalava do lado de fora. Heitor Drummond tamborilava os dedos no volante de couro, os olhos fixos no mar de faróis vermelhos que se estendia pela Marginal Pinheiros. A chuva de fim de tarde caía impiedosa sobre São Paulo, transformando o trânsito, que já era ruim, num verdadeiro teste de paciência. Para ele, presidente de uma das maiores construtoras do país, tempo era o ativo mais valioso, e cada segundo parado ali parecia um pequeno furo em seu império. Estava atrasado para uma reunião. A impaciência, afiada e fria, era sua companheira constante. Foi um olhar casual, um desvio de atenção da tela do celular que exibia gráficos de projeção de lucros, que mudou tudo. Ele olhou para um ponto de ônibus lotado, uma estrutura de metal e acrílico que mal abrigava as pessoas do temporal. E então ele a viu. O coração de Heitor, uma máquina ritmada e controlada, falhou uma batida. 7 anos. 7 anos. E ele a reconheceria em qualquer lugar do mundo, sob qualquer tempestade. Laura estava ali, o cabelo escuro preso num coque frouxo, alguns fios molhados grudados na têmpora. O rosto antes tão vibrante carregava um cansaço que ele nunca conhecera. Ela não usava as roupas de grife que ele costumava lhe dar, mas um casaco simples, desbotado, abraçando o próprio corpo para se proteger do frio. A primeira onda de choque foi apenas o reconhecimento. A segunda, um tsunami que o deixou sem ar, veio na forma de 3 pequenas figuras ao seu lado. 2 crianças um pouco maiores, 2 meninos e uma menina menor agarrada à sua perna. Todos os 3 com seus cabelos teimosamente cacheados e olhos castanhos expressivos, olhavam para a rua com uma ansiedade infantil pela chegada do ônibus. Heitor sentiu o sangue gelar. Ele não precisava de um teste de DNA. Ele não precisava de nenhuma confirmação. Era como se olhar para um espelho que refletia seu passado, sua própria infância em fotos antigas, o mesmo maxilar teimoso, a mesma forma dos olhos. Eram seus filhos. Um flashback violento o atingiu. A última noite deles. O apartamento luxuoso, as vozes altas, as acusações voando como estilhaços. Você só pensa em você, Heitor, no seu trabalho, no seu dinheiro. Ela havia gritado, os olhos cheios de lágrimas de raiva e decepção. E você só pensa em gastar o que eu ganho, ele respondera. A crueldade em suas palavras servindo como um escudo para sua própria insegurança. Ele se arrependera no instante em que as palavras saíram, mas o orgulho, essa armadura pesada que ele vestia todos os dias, o impediu de voltar atrás. Na manhã seguinte, ela tinha ido embora. Levou suas roupas, seus sonhos e, aparentemente, um segredo que o partia ao meio agora, 7 anos depois. O trânsito à sua frente começou a andar. Buzinas soaram atrás dele, urgentes, irritadas. Por um instante paralisante, Heitor considerou acelerar. Ir para sua reunião, fechar seu negócio milionário e empurrar aquela imagem para o fundo escuro da mente, onde ele guardava todas as suas perdas. Seria o caminho mais fácil. O caminho que o Heitor dos últimos 7 anos certamente tomaria. Mas os olhos da menina, tão assustadoramente parecidos com os seus, encontraram os dele através do vidro molhado do carro. Foi um segundo, uma conexão fugaz, mas quebrou algo dentro dele. Num impulso que desafiava toda a sua lógica empresarial e autocontrole, ele girou o volante bruscamente, cortando a faixa da direita e parando o carro no acostamento, a poucos metros do ponto de ônibus. Os gritos e as buzinas dos outros motoristas eram apenas um ruído distante. Ele desligou o motor, o silêncio repentino em seu casulo de luxo, tornando o som das batidas de seu coração ensurdecedor. O passado não estava mais enterrado. Estava vivo a 20 metros de distância, tremendo de frio sob a chuva. Sem pensar no terno de linho italiano ou nos sapatos feitos à mão, Heitor abriu a porta e pisou na tempestade. A realidade o atingiu com a mesma força da água gelada que escorria por seu rosto. Mundos opostos. A chuva engrossou, caindo em cortinas prateadas que distorciam as luzes da cidade.
Heitor parou a poucos passos de distância, o som da tempestade abafado pelo martelar de seu próprio pulso nos ouvidos. Laura o encarou, e em seus olhos ele viu um universo de emoções contidas. Primeiro, o choque puro do reconhecimento, seguido por uma muralha de gelo que se ergueu instantaneamente. Seu corpo enrijeceu, e seu braço envolveu os dois meninos, puxando-os para mais perto. Um gesto instintivo de leoa protegendo suas crias. A menininha, que até então se escondia atrás dela, espiou com uma curiosidade cautelosa. "Laura", ele disse, a voz rouca, quase inaudível contra o barulho da avenida. "O que você está fazendo aqui, Heitor?" A resposta dela foi cortante, sem espaço para formalidades. 7 anos de silêncio foram reduzidos àquele confronto bruto e direto. Ele não conseguia desviar o olhar das crianças. O menino da esquerda, talvez um pouco mais alto, o encarava com uma ousadia que o fez recuar um passo. O outro, de feições idênticas, se enterrou no casaco da mãe, deixando apenas os olhos visíveis. Eram gêmeos. O estômago de Heitor revirou. Ele começou, mas a frase morreu. Como ele poderia perguntar? Como ousaria? Laura entendeu a pergunta não feita. "Eles são Léo e Gael", disse ela, a voz firme. Depois, baixando o olhar para a menina, acrescentou: "E esta é a Sofia, meus filhos." A ênfase no meus foi como uma porta fechada na cara dele. Ela estava traçando uma linha clara na poça d'água que os separava. Aquele era o mundo dela, e ele não fazia parte dele. A cena era surreal. Ali estavam eles, no meio de uma das maiores metrópoles do mundo, sob um temporal, discutindo um terremoto que abalava as fundações de suas vidas. O cheiro de asfalto molhado misturava-se ao cheiro distante de milho cozido de um vendedor ambulante. Pessoas passavam encapuzadas e apressadas, lançando olhares curiosos para o homem de terno ensopado e para a mulher com 3 crianças pequenas. Heitor percebeu o tremor nos ombros de Léo e viu Sofia esfregar os bracinhos, arrepiada. A lógica, sua ferramenta mais confiável, finalmente assumiu o controle. "Pelo amor de Deus, Laura, entrem no carro", ele disse, a voz agora carregada de uma urgência que não era mais sobre ele, mas sobre eles. "As crianças vão ficar doentes." Ela hesitou. O orgulho em seus olhos travava uma batalha visível contra a preocupação materna. Aceitar sua ajuda era ceder, era abrir uma fresta em uma porta que ela havia lacrado com tanto esforço. Ela olhou para a avenida, como se suplicasse pela chegada do ônibus 175 T10, a sua rota de fuga. Mas a rua estava vazia, exceto pelos carros presos no trânsito. Foi um pequeno espirro de Sofia que quebrou sua resistência. Derrotada pelo inevitável, ela finalmente assentiu um movimento quase imperceptível. Só até a estação de metrô mais próxima, ela impôs a condição, a voz baixa, mas firme. Heitor não discutiu. Ele destravou o carro e abriu a porta traseira. O interior de couro creme imaculado pareceu brilhar no meio da escuridão da tarde. As crianças olharam com os olhos arregalados. Léo foi o primeiro a se mover, curioso, mas Gael se agarrou a Laura, desconfiado. Com uma paciência que surpreendeu a si mesmo, Heitor esperou que ela os acomodasse. Laura os ajudou a tirar os casacos molhados, a voz dela mudando para um tom suave e carinhoso que ele não ouvia há anos. "Vamos, meu anjo, entra, Gael. Vai ficar quentinho." Quando os 4 estavam dentro, o silêncio no carro era mais pesado que a tempestade lá fora. O calor do aquecedor começou a embaçar os vidros, isolando-os do mundo. Heitor sentou-se no banco do motorista, o couro frio grudando em sua roupa molhada. Pelo espelho retrovisor, ele encontrou o olhar de 3 pares de olhos idênticos aos seus. Uma família completa, da qual ele nunca soube da existência, estava sentada a menos de 1 metro de distância. E entre ele e a mulher que um dia amou, havia um abismo de 7 anos de segredos. Papai herói. O trajeto foi feito em um silêncio denso e carregado. Dentro daquele casulo de luxo, o único som era o zumbido do motor e o balançar suave dos limpadores de para-brisa. Heitor dirigia com uma precisão automática, mas sua mente estava a 1000 por hora. Cada olhar furtivo para o espelho retrovisor era um golpe. Ele via os cachos escuros de Gael.
A maneira como Léo gesticulava ao cochichar com o irmão, o rostinho sereno de Sofia, que adormecera com a cabeça encostada no ombro da mãe. Eram fragmentos de uma vida que lhe fora roubada, ou que talvez ele mesmo tivesse jogado fora. Laura, por sua vez, mantinha o olhar fixo na paisagem urbana que escorria pela janela, uma estátua de orgulho ferido, a mandíbula travada. Heitor não aguentou. Precisava quebrar aquela barreira invisível, por mais doloroso que fosse. Laura, ele começou, a voz controlada, nós precisamos conversar. A cabeça dela virou-se para ele lentamente e seus olhos eram frios. Nós não temos nada para conversar, Heitor. Agradeço a carona. Pode me deixar na próxima estação de metrô, por favor. Cada palavra era uma pedra, construindo um muro ainda mais alto entre eles. Não seja ridícula, ele rebateu, a frustração vazando em seu tom. Olhe para eles. Eles são meus filhos, não são? Eles são meus, ela repetiu, a voz perigosamente baixa. Eu cuidei deles. Eu passei noites em claro. Eu os alimentei e os vesti. Onde você estava, Heitor? A acusação o atingiu em cheio, mas antes que ele pudesse responder, uma vozinha curiosa veio do banco de trás, quebrando completamente a tensão adulta. Foi Léo, o mais atrevido dos gêmeos, que se inclinou para a frente, os olhinhos castanhos brilhando. Moço, disse ele com a inocência brutal das crianças, por que o seu rosto é igual ao do papai herói? Heitor franziu a testa confuso. Papai herói? Ele olhou para Laura, cujo rosto perdeu toda a cor. Ela parecia apavorada. Léo, fique quieto, sente-se direito e não incomode o motorista. Ela repreendeu, a voz mais afiada do que pretendia. Mas a curiosidade de Heitor estava aguçada. Aquela pequena frase tinha aberto uma porta inesperada. Do que ele está falando, Laura? Que história é essa de papai herói? Foi Gael, o gêmeo mais tímido, que respondeu, talvez para defender o irmão da bronca da mãe. É o nosso papai, disse ele, a voz um sussurro. A mamãe desenha ele pra gente. Ele é muito forte e viaja pelo mundo todo salvando as pessoas de prédios que caem. Por isso, ele não pode ficar com a gente. O ar saiu dos pulmões de Heitor como se ele tivesse levado um soco. A revelação era ao mesmo tempo comovente e devastadora. Laura não o havia apagado da vida deles. Pelo contrário, ela o transformara numa lenda, um mito inatingível. Uma desculpa nobre para a sua ausência. A raiva que ele sentia começou a se misturar com uma dor profunda e confusa. Ela havia mentido para os próprios filhos, mas havia mentido para protegê-los ou para se proteger? Naquele momento, algo em Heitor mudou. A passividade do choque deu lugar a uma determinação de ferro. Ele não era um mito. Era um homem de carne e osso e estava ali. Ignorando a placa que indicava o acesso para a estação de metrô, ele continuou em frente, pegando uma saída para uma área mais nobre da cidade. O que você está fazendo? Laura perguntou, a voz subindo uma oitava, o pânico começando a se infiltrar. A estação era para trás. Para onde você está me levando? Para um lugar onde possamos conversar de verdade, ele respondeu, a voz grave, sem tirar os olhos da estrada. Sem chuva, sem desculpas e sem heróis de desenho. Chega de segredos, Laura. Poucos minutos depois, o carro descia a rampa de um estacionamento subterrâneo. Laura prendeu a respiração. Ela reconheceu o lugar imediatamente. Era o prédio onde ele morava. O mesmo prédio onde eles planejaram viver juntos. Não, Heitor, aqui não. Ela sussurrou, o desespero evidente. Eu não vou subir. Meus filhos e eu vamos embora. Heitor estacionou o carro e desligou o motor. No silêncio que se seguiu, ele se virou no banco, o corpo todo voltado para ela, os olhos ardendo com a dor de 7 anos de perguntas não respondidas. Você me deve isso, ele disse, a voz baixa, mas inabalável. Você me deve a verdade. Ok, vamos adicionar novas camadas e pressões à história. A fotografia na mesa. A subida no elevador privativo foi silenciosa e tensa. Laura se encolheu no canto, segurando Sofia adormecida contra o peito como um escudo. Léo e Gael, por outro lado, olhavam com olhos arregalados para as paredes espelhadas
e os números digitais que subiam rapidamente. Para eles, era uma caixa mágica subindo para o céu. Para Laura, era uma jaula levando-a de volta a um passado que ela lutou desesperadamente para esquecer. Heitor permaneceu em silêncio, sua mandíbula cerrada, a chave do apartamento em sua mão parecendo pesar 1 tonelada. A porta se abriu diretamente para a sala de estar do penthouse. O impacto do lugar foi imediato. Era um espaço vasto, de pé direito duplo, com uma parede inteira de vidro que exibia a vista de São Paulo, agora um tapete de luzes brilhando através da chuva. O mobiliário era minimalista, caro e impessoal. Parecia mais uma galeria de arte moderna do que um lar. Não havia brinquedos espalhados, nem desenhos presos com ímãs na geladeira de aço escovado. Era o reflexo perfeito da vida de Heitor, bem-sucedida, organizada e vazia de calor humano. Enquanto Heitor ligava as luzes, o olhar de Laura percorreu o ambiente e parou sobre uma mesa lateral de mármore. Ali, em um porta-retrato de prata polida, estava a foto de Heitor com uma mulher deslumbrante. Ela era loira, elegante e sorria com a confiança de quem pertencia àquele mundo. Os dois estavam em um evento de gala. Ele de smoking, ela de vestido de grife, o epítome do casal perfeito. O coração de Laura afundou. Uma parte dela, uma parte que ela nem sabia que ainda existia, sentiu uma pontada de algo que se parecia muito com dor. Ele tinha seguido em frente. A vida dele era aquilo agora. "Vocês estão com fome? Com sede?" Heitor perguntou, a voz estranhamente formal. Ele estava claramente fora de seu elemento, mais acostumado a negociar contratos do que a cuidar de crianças. Sem esperar resposta, ele foi até a cozinha e voltou com uma caixa de suco e um pacote de biscoitos importados, as únicas coisas que encontrou em sua despensa vazia. Léo aceitou de bom grado, fascinado pelo ambiente, mas Gael recusou, escondendo-se atrás da mãe. Num esforço para entretê-los, Heitor ativou a enorme televisão por comando de voz. "Assistir Galinha Pintadinha", ele ordenou. E o som familiar da canção infantil preencheu o silêncio opressor, criando uma cena bizarra, um desenho animado popular brasileiro ecoando em um apartamento que parecia saído de uma revista de arquitetura internacional. Foi então que o celular de Heitor, deixado sobre a mesa de centro, vibrou. A tela se acendeu, exibindo a notificação. Laura não pôde evitar de ler. Uma mensagem de Isabela. "Estou saindo do coquetel na galeria, meu amor. Trânsito horrível, mas chego em uns 40 minutos. Com saudades." O ar ficou ainda mais rarefeito. Um cronômetro invisível acabara de ser acionado. Heitor pegou o celular, viu a mensagem e depois olhou para Laura. O olhar dele não era de ameaça, mas de urgência. "Isabela, minha noiva", ele explicou, a palavra noiva pairando entre eles. "Ela está a caminho. Isso significa que o seu tempo para me dar desculpas e respostas vagas acabou, Laura. Eu quero saber, agora." A pressão era insuportável. Presa naquele apartamento que representava tudo o que ela havia perdido, com a imagem da noiva dele gravada em sua mente e o relógio correndo, o muro de proteção de Laura finalmente começou a ruir. Seus ombros caíram e a exaustão de 7 anos de luta solitária transpareceu em seu rosto. Ela gentilmente deitou Sofia adormecida no sofá de design italiano e se virou para ele, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas e uma raiva antiga. "Você quer a verdade, Heitor?" ela disse, a voz tremendo, mas ganhando força. "A verdade é que você nunca esteve lá, mesmo quando estava. A verdade é que, na noite em que fui embora, eu tinha acabado de descobrir que estava grávida. E a única coisa que você conseguiu fazer foi gritar sobre como eu era um peso morto na sua escalada para o topo." A chave na fechadura. As palavras de Laura caíram no silêncio do apartamento com o peso de uma bigorna. Heitor sentiu o chão desaparecer sob seus pés. A lembrança daquela noite, que para ele era um marco de orgulho ferido e raiva, foi instantaneamente recontextualizada em algo monstruoso. Ele se lembrava de cada palavra cruel que dissera, cada acusação sobre o suposto interesse dela em seu dinheiro, e o tempo todo
ela carregava o maior segredo de suas vidas. Eu tinha o teste de gravidez na bolsa, Heitor. Ela continuou, a voz embargada pela memória. Era um daqueles de farmácia, barato. Eu ia te contar naquela noite. Eu estava com medo, mas também tinha uma ponta de esperança. Achei que um filho nos faria lembrar do que éramos antes de tudo isso. Ela gesticulou para o apartamento luxuoso, para a vida que ele havia construído. Mas você não me deu chance. Você falou sobre ambição, sobre como não podia ter distrações, sobre como eu precisava entender o seu momento. E então você disse que eu era um peso morto. Naquele segundo, eu vi o futuro. Vi nosso filho sendo tratado como uma distração, e eu não podia permitir isso. Heitor abriu a boca para falar, para se desculpar, para implorar por um perdão que ele não merecia, mas nenhum som saiu. Que palavras poderiam consertar um erro dessa magnitude? Ele se apoiou no encosto de uma poltrona, o ar rarefeito em seus pulmões, o peso de sua própria crueldade o esmagando. Mas essa não é nem a pior parte, disse Laura, e seu olhar se perdeu em um ponto distante, revivendo o momento. Quando saí do seu prédio naquela manhã sem rumo, fui para o único lugar que achei que estaria segura, a casa da minha mãe. Eu contei tudo a ela, sobre a briga, sobre a gravidez, sobre ter te deixado. Ela fez uma pausa, e uma risada curta e sem humor escapou de seus lábios. Sabe o que ela me disse? Ela não me abraçou. Ela não disse que tudo ficaria bem. Ela olhou para mim, com a maior decepção do mundo, e disse: "Você é uma tola. Um homem como Heitor Drummond? Você engole o orgulho, volta para aquele apartamento e pede perdão de joelhos. Uma criança é a sua garantia. Sem o nome e o dinheiro dele, o que você tem para oferecer a esse filho?" Foi aí que eu entendi. Para a minha própria mãe, meu filho não era um neto. Era uma apólice de seguro, um ativo. Essa foi a revelação que quebrou o Heitor. Não fora apenas ele. Laura não fugiu apenas de um noivo arrogante. Ela fugiu de um mundo inteiro, que via seus filhos como uma moeda de troca. Ela estava sozinha, completamente e terrivelmente sozinha. Ele a abandonara, e a própria família dela a traíra. A imagem que ele construíra dela, uma mulher ressentida que o puniu roubando seus filhos, se desintegrou. Em seu lugar, ele viu uma guerreira, uma mulher que abriu mão de tudo, do conforto, da segurança, do apoio familiar, para proteger os filhos de um ambiente que ela julgava tóxico. Ela não os escondeu por vingança, ela os escondeu por amor. Todo o conflito se esvaiu dele, substituído por uma onda de admiração e um arrependimento tão profundo que era físico, uma dor no peito. Ele deu um passo em direção a ela, a mão estendida, não para exigir, mas para suplicar. "Laura, eu não sabia." "Não." Ela o cortou, mas sua voz não era mais dura, apenas infinitamente cansada. "Você não sabia, mas agora você sabe." O clima na sala mudou. A tensão da batalha deu lugar a uma quietude pesada, o ar denso com o luto por 7 anos perdidos. Os desenhos animados na TV pareciam uma zombaria distante. Léo e Gael, sentindo a mudança sísmica na emoção de sua mãe, ficaram quietos, observando os dois adultos com olhos preocupados. O tempo parecia ter parado. E então, um som quebrou o feitiço. O clique suave e inconfundível de uma chave girando na fechadura da porta da frente. Isabela havia chegado mais cedo. A porta se abriu, revelando a figura elegante da noiva de Heitor, sorrindo, segurando uma sacola de uma boutique cara. "Amor, você não vai acreditar no trânsito, mas eu..." A frase dela morreu quando viu a cena à sua frente. Uma mulher desconhecida, com o rosto marcado por lágrimas. 3 crianças pequenas, 2 das quais eram a miniatura exata do homem que amava. E Heitor, pálido como um fantasma, no meio de sua sala de estar impecável. Perfeito. A chegada de Isabela é o estopim. Vamos explorar as consequências imediatas. A colisão. O sorriso de Isabela congelou, desvanecendo-se como se nunca tivesse existido. Seus olhos, antes brilhantes de afeto, percorreram a cena com uma velocidade alarmante, absorvendo os detalhes incongruentes.
a mulher de roupas simples e rosto devastado, as 3 crianças assustadas e o estado de choque de Heitor. O olhar dela fixou-se nos rostos dos gêmeos, e a semelhança inegável com Heitor a atingiu como uma agressão física. A sacola de compras de luxo escorregou de seus dedos, caindo no chão de mármore com um baque surdo que ecoou no silêncio mortal. Heitor, ela disse, a voz um fio, a confusão rapidamente dando lugar a um pavor que lhe gelava a espinha. O que significa isso? Quem são essas pessoas no meio da nossa casa? Toda a sala parecia prender a respiração. Laura se encolheu, desejando poder se tornar invisível. Os meninos se esconderam atrás dela, sentindo a onda de tensão que emanava da recém-chegada. O momento da verdade havia chegado para Heitor, inevitável e brutal. Ele não podia mais fugir, não podia mais compartimentar sua vida. Seu passado e seu presente colidiam bem ali, na sua sala de estar. Ele deu um passo à frente, posicionando-se sutilmente entre Isabela e Laura, um gesto instintivo de proteção que não passou despercebido por nenhuma das duas mulheres. Ele olhou nos olhos da noiva e a dor que sentia por ter que causar-lhe aquela dor era genuína. Isabela, por favor, se acalme, ele começou, a voz baixa e grave. Essa é a Laura, uma pessoa do meu passado. E... ele hesitou, o peso das próximas palavras quase o sufocando. E estes são Léo, Gael e Sofia. Eles são meus filhos. A confissão explodiu no ar. Se ele tivesse atirado um objeto contra ela, o impacto teria sido menor. O rosto de Isabela se transformou numa máscara de incredulidade e traição. Seus filhos? Ela repetiu, a palavra soando absurda, estrangeira. Ela deu uma risada curta, nervosa. Ah, isso é algum tipo de piada de mau gosto? Desde quando você tem filhos, Heitor? Ela olhou para Laura com um desprezo repentino. O que é isso? Algum golpe? A acusação, embora dirigida a Laura, foi um golpe para Heitor. Não, Isabela, não é um golpe, ele disse, a voz firme. É a verdade. Uma verdade que nem eu conhecia até uma hora atrás. Para Laura, aquilo foi o limite. Ela não ficaria ali para ser humilhada, para ter sua dignidade questionada. Aquele não era o seu mundo, não era a sua briga. Ela se levantou de um salto pegando Sofia, que começou a choramingar, assustada com as vozes alteradas. Já chega, ela disse, a voz trêmula, mas decidida. Eu sinto muito por isso. Nós já estamos de saída. Ela agarrou as mãos de Léo e Gael e começou a andar em direção à porta, seu único instinto sendo o de proteger seus filhos daquela cena. Não! A voz de Heitor soou como uma ordem, fazendo todos pararem. Laura, espere. Vocês não vão a lugar nenhum. Ele estava no centro de um furacão que ele mesmo criara, dividido entre a mulher com quem planejava um futuro e a família que representava seu passado e, possivelmente, seu verdadeiro futuro. Ele se virou para Isabela, o rosto um misto de súplica e resolução. Isabela, eu te devo todas as explicações do mundo, mas por favor, não agora, não assim. A escolha dele foi clara. Ao pedir a Isabela que esperasse, ele estava naquele momento priorizando Laura e as crianças, e Isabela entendeu. Ela viu em seus olhos que a fundação sobre a qual construíram seu relacionamento havia se partido. Não haveria explicações que pudessem consertar aquilo. Com uma dignidade gélida, ela recompôs a postura. Você tem razão, Heitor, disse ela, a voz desprovida de qualquer emoção. Não agora. E, na verdade, nunca. Ela se virou, sem olhar para trás, e saiu pelo mesmo umbral por onde entrara sorrindo minutos antes, deixando a porta aberta. O som de seus saltos no corredor foi o único som até desaparecer. A vida que Heitor conhecia naquela manhã havia acabado. Perfeito. A crise imediata passou e agora o foco se volta para a reconstrução. Os primeiros passos. O som da porta do elevador se fechando no corredor foi o ponto final na vida que Heitor conhecia. Ele ficou parado por um longo momento, encarando a porta da frente que Isabela deixara aberta, um vão escuro que parecia um portal para o seu fracasso. Lentamente,
Ele caminhou até ela e a fechou. O clique da fechadura foi um som de finalidade, de um capítulo encerrado de forma abrupta e dolorosa. Ao se virar, ele não era mais o noivo de Isabela, nem apenas o CEO da construtora Drummond. Ele era o homem que estava naquela sala com uma mulher do seu passado e 3 crianças que eram seu futuro. Sua expressão, antes uma máscara de controle, agora estava nua, revelando uma vulnerabilidade que Laura jamais vira. Laura, ainda com os filhos agarrados a ela, deu um passo para trás, em direção à porta que ele acabara de fechar. Acabou. Agora nós precisamos ir, disse ela, a voz exausta, desprovida de qualquer raiva. Não, ele respondeu, e pela primeira vez sua voz não continha exigência, mas súplica. Por favor, fiquem, pelo menos por esta noite. Olhe a chuva, já é noite. Para onde vocês vão? Ele olhou para as crianças, o rosto contraído em genuína preocupação. Eles estão cansados, assustados. Deixem que eles durmam em uma cama quente. Por favor, Laura. Não por mim, por eles. Seus olhos se encontraram e pela primeira vez em 7 anos, não havia um abismo de raiva entre eles, apenas um campo de ruínas compartilhadas. Sofia, em seu colo, ainda soluçava baixinho, o rostinho enterrado no pescoço da mãe. Foi isso que quebrou a última barreira da resistência de Laura. Ela olhou para o conforto seco do apartamento e depois pensou na longa e úmida jornada de ônibus e metrô até sua pequena casa na periferia. O bem-estar dos filhos superou seu orgulho. Ela a sentiu exausta. A transformação de Heitor começou com pequenas ações. Ele não sabia como ser pai, e isso era evidente em cada movimento desajeitado. Ele os levou a um dos quartos de hóspedes, um cômodo tão impecável e sem vida quanto o resto do apartamento. Enquanto Laura acalmava as crianças, ele ficou parado na porta, um estranho em sua própria casa. Ele notou os sapatos gastos dos meninos, alinhados perto da porta, e as roupas finas que usavam inadequadas para o frio. Ele recuou para a sala, pegou o celular e, em vez de ligar para uma de suas assistentes, pesquisou por lojas de roupas infantis 24 horas. Encontrou uma boutique de luxo que oferecia serviço de entrega expressa. A conversa no telefone teria sido cômica se a situação não fosse tão séria. Eu preciso de roupas para 3 crianças, ele disse ao gerente. 2 meninos, uma menina. Eu acho que eles têm uns 6 anos e talvez 4. Sapatos, eu não sei o número. Roupas de cama quentes, brinquedos também, por favor. O que as crianças dessa idade gostam. Pela primeira vez em sua vida profissional, Heitor não estava dando ordens, estava pedindo ajuda. Ele estava aprendendo. 1 hora depois, várias sacolas foram entregues discretamente na portaria. Heitor as levou para a porta do quarto onde eles estavam. Ele não entrou. Apenas bateu suavemente e disse: Laura, eu deixei algumas coisas aqui fora para eles. Ele não queria que parecesse um ato de caridade ostensiva, mas de cuidado. Mais tarde ele estava na cozinha, encarando o fogão de indução de última geração, como se fosse um painel de nave espacial, tentando fazer um chocolate quente que vira em um tutorial na internet. Havia pó de chocolate no balcão de mármore e o leite quase derramara. Ele era competente para erguer arranha-céus, mas era um completo desastre para realizar a mais simples tarefa doméstica. Laura saiu do quarto, atraída pelo barulho. Ela parou no umbral da cozinha e observou a cena. Ele parecia tão perdido, tão diferente do homem autoconfiante e intimidador que conhecera. Um pingo de leite escorreu pela lateral da panela e ele praguejou baixinho. Naquele momento, ele não era o magnata Heitor Drummond. Era apenas um homem tentando, de forma desajeitada e patética, cuidar de seus filhos. Um sorriso fantasma, o primeiro em muitas horas, tocou os lábios de Laura. Ela atravessou a cozinha, pegou um pano e limpou a sujeira. Não é assim, disse ela, a voz suave. Ela pegou a colher da mão dele. Você vai queimar o leite. Me deixe te mostrar. E ali, sob as luzes frias e modernas da cozinha de um penthouse, eles começaram, sem perceber, a dar o primeiro passo para construir algo novo sobre as cinzas do que haviam destruído. Com certeza. Agora que a poeira começou a baixar,
Vamos construir a ponte para a decisão final. O preço a pagar. A manhã seguinte nasceu cinzenta, mas a chuva havia parado. A primeira coisa que Heitor ouviu não foi o alarme de seu celular com os lembretes de sua agenda, mas o som de risadas infantis vindo da sala. Ele se levantou e encontrou uma cena que nunca imaginaria em seu apartamento. Léo e Gael, vestidos com pijamas novos de super-heróis, montavam uma pista de corrida no meio de seu tapete persa. Sofia, com um vestido colorido, estava sentada no sofá, aninhando uma boneca nova. As sacolas da noite anterior haviam sido abertas, e a alegria pura e descomplicada das crianças parecia a única coisa real em meio ao luxo estéril. Laura estava na cozinha, preparando o café, movendo-se com uma familiaridade que parecia pertencer àquele lugar. Eles trocaram um bom dia contido, mas sem a hostilidade da véspera. Por um breve momento, enquanto observavam as crianças brincarem, eles eram apenas dois pais vendo seus filhos. Uma paz frágil e provisória se instalou entre eles. Essa paz, no entanto, foi quebrada pela vibração do celular de Heitor. Não era Isabela, mas o pai dela, Ricardo Almada, um dos homens mais influentes do setor imobiliário e, até ontem, seu futuro sogro e parceiro em um projeto gigantesco. A mensagem era curta, fria e profissional. Heitor, a Isabela me contou o que aconteceu. Lamento. Considere nossa parceria no empreendimento Costa Azul oficialmente desfeita. Meus advogados entrarão em contato com os seus. Era um golpe de centenas de milhões de reais, um desastre profissional. O Heitor de 48 horas atrás teria explodido, socado uma parede, iniciado uma guerra corporativa. O Heitor de agora leu a mensagem, sentiu uma pontada de perda, a perda de um sonho profissional, não da noiva. E então olhou para Léo, que o encarava com seus olhos curiosos. A pontada desapareceu. Com uma calma que surpreendeu a si mesmo, ele caminhou até Laura e mostrou-lhe o celular. Ele não a estava culpando, estava compartilhando. É o preço a pagar, eu acho, ele disse, a voz neutra. Laura leu a mensagem e seu olhar para ele mudou. Ela esperava raiva, ressentimento, talvez uma acusação velada, mas não encontrou nada disso. Isso é muito dinheiro, Heitor. É um projeto enorme. É só dinheiro, Laura. São só prédios, ele respondeu, e ao dizer as palavras, percebeu que eram verdade. Eu passei 7 anos construindo coisas. Acho que esqueci como se constrói um lar. Mais tarde, ele se sentou no chão, uma posição que suas costas protestaram, e tentou ajudar Gael a encaixar uma peça de Lego. Sua gravata imaginária o estava sufocando. Léo se aproximou e, com a sinceridade de uma criança, fez a pergunta que estava em sua mente desde a noite anterior. Você é o papai herói? Heitor engoliu em seco. Ele olhou para Laura, que observava a cena à distância, e ela lhe deu um minúsculo aceno de cabeça, uma permissão. Ele se virou para o filho. Não, campeão, disse ele, a voz embargada. Eu não sou nenhum herói, eu cometi muitos erros, mas eu sou o Heitor. E se vocês me permitirem, eu gostaria muito de tentar ser o pai de vocês. A honestidade desarmou a criança. Léo não pareceu decepcionado. Apenas assentiu como se aquela resposta fizesse mais sentido do que a lenda, e voltou a brincar. Mas para Laura, aquela confissão humilde, somada à sua reação calma sobre a perda do negócio, dissolveu as últimas muralhas de gelo em seu coração. Ela viu o homem por quem se apaixonara anos atrás, despido da arrogância e da ambição cega. Naquela tarde, quando as crianças tiravam uma soneca, a calmaria que precedia a tempestade final chegou. Foi Laura quem a iniciou. Ela o encontrou na varanda, olhando para a cidade que ele ajudara a construir. Heitor, ela começou, a voz suave, mas firme. Eu sou grata por tudo. Pela noite, pelas roupas, pela sua honestidade, mas isso não é a nossa vida. Eu e as crianças temos uma casa, uma rotina. Nós precisamos voltar. A declaração pairou no ar. O tempo de trégua havia acabado. A realidade batia à porta. Eles não podiam viver para sempre naquele limbo entre o passado redescoberto e um futuro incerto. A questão fundamental, o verdadeiro conflito,
estava agora sobre a mesa. O que eles fariam a seguir? É o momento da decisão. Vamos ao clímax. Demolindo o império. As palavras de Laura pairaram entre eles na varanda, misturando-se com o zumbido distante da cidade. Nós precisamos voltar. Era uma declaração de fato, a âncora da realidade, puxando-os para fora daquele limbo surreal. O Heitor de antes teria respondido com uma solução corporativa, um apartamento maior, um carro com motorista, uma pensão generosa. Teria tentado resolver o problema com um talão de cheques, a única ferramenta que ele realmente dominava. Mas este era um novo Heitor. Ele não entrou em pânico, não tentou impor sua vontade. Ele simplesmente assentiu, os olhos fixos nos dela, repletos de uma compreensão que a desarmou. Eu sei, ele disse, a voz calma. Eu sei que vocês têm uma vida que você construiu sozinha com uma força que eu mal consigo compreender. Eu não tenho o direito de aparecer depois de 7 anos e exigir que você a abandone. Ele gesticulou para que ela se sentasse em uma das poltronas da varanda, e ele se sentou em frente a ela. Não como um executivo em uma reunião, mas como um homem diante de seu juiz final. Antes de qualquer coisa, ele começou, inclinando-se para a frente. Eu preciso que você entenda a profundidade do meu arrependimento. Eu sinto muito, Laura. Não apenas pela nossa última briga, não apenas pelas palavras horríveis que eu disse. Eu sinto muito por cada um dos 2.055 dias que perdi. Sinto muito por cada febre que não ajudei a baixar, por cada pesadelo que não acalmei, por cada joelho ralado que não soprei. Eu não perdi apenas o nascimento deles. Eu perdi a vida deles. E ao fazer isso, perdi a minha também. Só que eu era tolo demais para perceber. As lágrimas que Laura vinha segurando finalmente escaparam, correndo silenciosamente por seu rosto. Eram lágrimas não de tristeza, mas de validação. Ele entendia. Foi então que ele revelou seu plano, e não era nada do que ela poderia esperar. Eu não vou te pedir para se mudar para cá, ele disse, olhando com um certo desprezo para o interior do seu próprio apartamento. Este lugar não é um lar, é uma vitrine. Eu não quero que vocês se encaixem no meu mundo porque o meu mundo estava errado. Eu quero que a gente construa um mundo novo, juntos. Ele respirou fundo, como se as próximas palavras fossem as mais importantes de sua vida. Eu passei a noite inteira acordado depois que vocês dormiram. Eu liguei para o meu braço direito na empresa às 5 da manhã. Eu estou iniciando o processo para me afastar da presidência executiva. Vou assumir uma cadeira no conselho, algo que me exija algumas reuniões por mês, não 18 horas de trabalho por dia. Eu vou vender este apartamento. Laura o encarava, atônita, incapaz de processar a enormidade do que ele estava propondo. Ele estava abdicando de seu império. Eu não quero ser um pai de fim de semana ou um herói de desenho que vive viajando. Ele continuou, a voz embargada de emoção. Eu quero ser o pai que ensina os meninos a andar de bicicleta e que briga com a Sofia para ela comer os vegetais. Eu quero estar lá, de verdade. Ele estendeu a mão e, com hesitação, tocou a dela. Foi o primeiro toque deliberado em 7 anos, e uma corrente elétrica de memória e esperança passou entre eles. Eu não posso comprar o tempo de volta, Laura, mas eu posso te dar e dar a eles todo o resto do meu. Eu não estou te oferecendo um acordo financeiro. Eu estou te oferecendo a minha vida. Me deixe fazer parte da sua. Não como um salvador, mas como um parceiro. Me deixe ser pai dos nossos filhos. A gente procura uma casa com quintal e espaço para um cachorro, perto de uma boa escola. Pode ser em qualquer bairro, qualquer cidade. A única condição é que seja a nossa casa. A proposta dele não era sobre dinheiro ou status. Era sobre tempo, sobre presença, sobre sacrifício. Era a prova final e irrefutável de sua transformação. Ele não estava tentando anexar a família à sua vida. Estava demolindo sua vida para construir uma nova com eles. Laura olhou para a mão dele sobre a sua. Ela olhou em seus olhos e viu a verdade nua, a sinceridade de um homem que havia perdido tudo para finalmente encontrar o que realmente importava. E em sua resposta não havia apenas perdão, mas a promessa de um futuro.
Tudo bem, Heitor. Ela sussurrou, a voz embargada, apertando a mão dele. Vamos encontrar a nossa casa. Ok, vamos concluir a história, mostrando os primeiros passos deles em direção a esse novo futuro. A jornada para casa, aquele sim no ar da varanda, foi como o sol rompendo as nuvens depois de uma longa tempestade. A tensão que os envolvera por quase 24 horas se dissipou, substituída por uma calma e uma leveza que ambos pensaram que nunca mais sentiriam. Ao voltarem para dentro da sala, de mãos dadas, o apartamento de luxo que fora palco de tanta dor e confronto já parecia um lugar estranho, um cenário do passado. O futuro não estava ali, naquelas paredes de vidro e mármore frio. Eles encontraram as crianças acordadas rindo de alguma travessura com os brinquedos novos. Heitor e Laura se entreolharam, e a comunicação entre eles foi silenciosa e perfeita. Juntos, eles se sentaram no chão, no meio da bagunça colorida. Léo, Gael, Sofia... Até Laura começou a voz suave. O Heitor e eu conversamos, e nós decidimos que a partir de agora nós vamos ser uma família de verdade. Heitor continuou, o coração batendo forte. Isso significa que eu não vou mais viajar, disse ele, olhando nos olhos de cada um. Eu vou ficar com vocês todos os dias, e nós vamos procurar uma casa nova, só nossa, com um quintal bem grande para vocês correrem. Léo, sempre o mais expansivo, abriu um sorriso enorme. Sério? E a gente vai poder ter um cachorro? Vamos poder ter o cachorro que vocês quiserem. Heitor respondeu rindo, uma risada genuína e livre que ele não dava há anos. Sofia, que até então o observava com uma curiosidade cautelosa, levantou-se, caminhou até ele e sem aviso o abraçou pelo pescoço. Aquele abraço pequeno e desajeitado foi mais valioso para Heitor do que todos os contratos que já assinara. Ele a envolveu em seus braços, sentindo o peso real e maravilhoso de ser pai. A decisão de deixar o apartamento foi rápida e mútua. Aquele lugar era um mausoléu de uma vida que não existia mais. Enquanto Laura juntava as poucas coisas que trouxera e as roupas novas das crianças, Heitor fez uma última caminhada pelo espaço. Ele olhou para os prêmios de arquitetura, para a vista panorâmica, para o porta-retrato de prata sobre a mesa. Com um gesto calmo, ele abriu o objeto, retirou a foto dele com Isabela e a colocou virada para baixo em uma gaveta. Deixou o porta-retrato vazio sobre a mesa. Um fim. Menos de 2 horas depois, eles estavam no elevador descendo. Não para voltar à pequena casa de Laura na periferia, mas em direção a um hotel confortável e familiar que Heitor reservara. Um lugar neutro para servi-los de base, enquanto começavam a busca pelo novo lar. Ao saírem para a garagem, Heitor não se dirigiu ao seu sedã de luxo, mas a um SUV mais espaçoso que pedira à locadora do prédio. Vê-lo se atrapalhar para instalar as cadeirinhas infantis que a loja entregara foi a cena final e perfeita de sua transformação. Quando finalmente saíram para a luz do dia, a cidade de São Paulo parecia diferente. Não era mais o campo de batalha corporativo de Heitor ou a selva de pedra opressora de Laura. Era apenas a cidade onde uma família, recém-formada sobre as ruínas de um passado doloroso, estava começando, finalmente, a sua jornada para casa. O quintal. 1 ano depois. O cenário não é mais o concreto cinza de São Paulo, mas o verde vibrante de um quintal, em um dia ensolarado. Laura, da varanda de uma casa charmosa, observa a cena com um sorriso sereno. Heitor, de calça jeans e camisa suja de grama, rola no chão em uma batalha de cócegas com Léo e Gael. Sofia corre em volta deles, jogando pétalas de flores para o alto, que caem sobre eles como confete. Ele não dirige mais uma construtora, mas aprendeu a construir o castelo de Lego perfeito. Ele a vê, e seus olhares se cruzam cheios de uma cumplicidade silenciosa. Ele nunca pareceu tão poderoso. A alma de quem escuta. A vida, por vezes, nos quebra de maneiras que não compreendemos, apenas para nos reconstruir em uma versão mais forte e verdadeira. A história de Heitor e Laura nos lembra que a maior riqueza não está nos impérios que erguemos para o mundo, mas nos pequenos lares que construímos dentro dos corações uns dos outros. E talvez a verdadeira pergunta seja: se o seu passado batesse à sua porta hoje, você teria a coragem de abrir?
A resposta a essa pertence apenas à alma de quem escuta.